Nenhum homem jamais enriqueceu senão pelo trabalho de outros homens. A geografia, e não a genética, foi a grande força motriz da desigualdade entre sociedades. Liberdade é sempre liberdade para quem pensa diferente. Imaginação é mais importante que conhecimento. Você está ouvindo o Parabolicast, onde os paralelos se cruzam. Bem-vindos ao Parabolicast. O espaço para a gente explorar as ideias que conectam nosso passado, presente e futuro. Hoje a gente mergulha no capítulo 6 do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. O título é bem direto: Construindo Pirâmides. É um título ótimo. E, olha, não são só as pirâmides do Egito, claro. A discussão aqui é mais profunda, né? Sobre como a revolução agrícola mudou não só nossa comida, mas nossa cabeça, nossa sociedade, e nos levou a criar essas estruturas gigantescas. Algumas de pedra mesmo, outras totalmente, imaginárias. Exatamente. O Harari defende que essa transformação radical, apesar de ter permitido um crescimento populacional enorme, a gente saiu de poucos milhões de caçadores-coletores para centenas de milhões de agricultores, também colocou a gente num caminho meio sem volta. Cheio de ansiedades novas e o ponto-chave dependendo de novas formas de cooperar em massa. E aí vem a pergunta que o capítulo tenta responder, né? Como é que milhões de pessoas que nem se conheciam conseguiram trabalhar juntas para construir não só pirâmides de verdade, mas cidades, reinos, impérios? A resposta, para o Harari, está no que ele chama de ordens imaginadas. Ordens imaginadas. Isso. Basicamente, são mitos, histórias poderosas em que a gente passou a acreditar junto, coletivamente. Então, nosso objetivo hoje é tentar entender como essas crenças compartilhadas, desde códigos de lei lá da Mesopotâmia antiga até as declarações de independência mais modernas, viraram a cola, a argamassa mesmo que une as sociedades complexas. Vamos nessa! Bom, o capítulo começa fazendo um contraste bem claro entre a vida do caçador-coletor e a do agricultor. Antes da agricultura, lá por 10.000 a.C., a gente era nômade, o lar era a paisagem inteira, um território grande. E com a agricultura, tudo muda. Vem o sedentarismo, os lugares fixos para morar. O espaço da vida diária diminui muito. De repente, o mundo vira um campinho cultivado e uma casa, muitas vezes apertada. É interessante como o Harari sugere que isso mexeu com a nossa psicologia. Mexeu mesmo. Criou um sentimento mais focado em si mesmo, um apego forte à minha casa, minha terra. Ele fala que a gente criou umas ilhas humanas artificiais, derrubando floresta, cavando canal, construindo muro, sempre tentando manter a natureza selvagem longe. E junto com essa coisa de ficar no lugar, veio o acúmulo de bens. Uma família de agricultor tinha muito mais coisa, ferramenta, pote, móvel improvisado, que uma tribo inteira de caçador-coletor. E isso dificultava a mudança, né? A gente ficou meio amarrado à terra. Ficamos presos de certa forma. Aquela mobilidade toda se perdeu. E não foi só o espaço que mudou. Nossa noção de tempo também passou por uma revolução. Nossa, com certeza. O caçador-coletor vivia muito mais o presente. Dependia do que a natureza dava ali na hora. Não adiantava muito se preocupar com daqui a 6 meses, né? Não tinha muito como controlar o futuro ou guardar muita coisa. Entendi. Mas a agricultura, ela deixou a gente obcecado pelo futuro. Obcecado? Como assim? Pensa só, a agricultura depende de ciclos longos. Plantar hoje para colher daqui a meses. E é um risco danado. Seca, praga, enchente, sempre tinha uma ameaça. Verdade. Então, virou fundamental produzir mais do que o necessário na hora, criar excedente, guardar grão, planejar para o ano seguinte, para os próximos anos. Essa preocupação constante com o amanhã, segundo Harari, virou um traço central da nossa mente, pós-agricultura.
Uma ansiedade que talvez a gente carregue até hoje, né? É um ponto e tanto. E o paradoxo que ele adora mostrar é que esse excedente de comida, que quase nunca trouxe segurança para o camponês comum, porque rapidinho surgiram elites para confiscar a maior parte com imposto e tudo mais, esse excedente foi o combustível para tudo que a gente chama de civilização. Exato. Política, guerra organizada, arte e filosofia, tudo isso foi bancado, de certa forma, por aquele grão extra do camponês. Foram esses excedentes que deixaram construir palácio, templo. Ele tem uma visão meio ácida, né? Diz que a história é, em grande parte, o que uns poucos fizeram, enquanto a maioria esmagadora estava lá arando o campo. Tá, então temos o excedente de comida, transporte melhorando, isso permite mais gente morando junta, mas só isso não cria um reino, um império que funcione, né? Como ele mesmo fala, juntar milhares de pessoas numa cidade não garante paz, pelo contrário. Pois é, como dividir a terra? E a água? Resolver briga de vizinho? Como garantir que todo mundo colabore numa crise, tipo uma invasão? Ele faz uma observação interessante. A maioria das guerras e conflitos não foi por falta de comida no estoque, mas por discórdia mesmo. Falta de acordo sobre as regras do jogo. E é aí que a gente chega na ideia central do capítulo, a tal da ordem imaginada. O argumento é que nós, sapiens, evoluímos em bandos pequenos. Nosso instinto não prepara a gente para cooperar com milhões de estranhos. Não existe um gene da cooperação em massa. Certo. Então, o que permitiu passar por cima dessa limitação biológica? As histórias, as narrativas que a gente inventa e acredita junto. Os mitos compartilhados. Lá atrás eram mitos sobre espíritos, animais totêmicos, eram suficientes para grupos menores. Mas com a agricultura, com cidades enormes, impérios, a gente precisou de mitos muito mais fortes, mais amplos. E aí inventamos os grandes deuses, as pátrias, o dinheiro que só funciona porque todo mundo acredita, né? Depois corporações, direitos humanos. Essas são as ordens imaginadas. Realidades que não existem no mundo físico, mas na nossa consciência coletiva, na rede de crenças que a gente compartilha. E foram esses mitos que criaram os laços para redes de cooperação com milhões de pessoas que nunca iam se encontrar. Para oprimir, pensa nos camponeses pagando impostos absurdos, nos escravos construindo pirâmides ou anfiteatros. É um ponto crucial. Até estruturas horríveis como prisões, ele argumenta são formas complexas de cooperação humana, baseadas numa ordem imaginada, mesmo que seja imposta à força. Precisa de uma ideia por trás. Para deixar isso bem claro, o Harari analisa 2 exemplos históricos famosos. O Código de Hammurabi, lá da Babilônia Antiga, por volta de 1776 a.C., e a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776 d.C. Coincidência de datas aí, né? 1776 antes e depois de Cristo. Fascinante. Vamos no Hammurabi primeiro. Esse código era tipo um manual de como a sociedade babilônica devia funcionar. Começa com uma justificativa divina. Os deuses teriam escolhido o rei Hammurabi para trazer justiça. E aí vem a lista de leis. E o princípio por trás de tudo era a hierarquia. Uma hierarquia que, segundo eles, vinha dos deuses. A sociedade era dividida, tinha os superiores, os comuns e os escravos. E ainda tinha diferença de gênero. O valor da vida de alguém variava muito dependendo da classe e do gênero. Tem uns exemplos bem chocantes, né? Tipo, se um superior arrancasse o olho de um outro superior, perdia o próprio olho. Mas se arrancasse o olho de um comum, era só pagar uma multa. E aquela coisa bizarra, se um homem superior matasse a filha de outro superior, quem morria era a filha do agressor. É de arrepiar. Mas a lógica por trás, a ordem imaginada ali era: se cada um aceitar seu lugar e seguir as regras da sua classe, a sociedade funciona. Era uma ordem baseada na desigualdade como algo sagrado, fundamental para a cooperação. Agora pulamos 3.500 anos e chegamos na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Os autores, assim como Hammurabi, também invocaram uma autoridade superior, o Criador. Só que eles proclamaram um princípio totalmente oposto como base: a igualdade. Aquela frase famosa: consideramos essas verdades evidentes por si mesmas,
que todos os homens são criados iguais e que têm direitos como vida, liberdade e busca da felicidade. A promessa era que, seguindo isso, a sociedade seria justa e próspera. E aqui está o pulo do gato do Harari. 2 textos importantíssimos de 2 sociedades poderosas. Ambos dizem que trazem verdades universais, eternas, mas são contraditórios na base. Um prega hierarquia, o outro, igualdade. Em a igualdade americana são fatos biológicos. Não tem na natureza uma lei dizendo que uns valem mais que outros ou que todos são iguais. São invenções humanas, mitos, ordens imaginadas. Ele até faz um exercício de traduzir a declaração para a linguagem da biologia. Do ponto de vista biológico, evolução é diferença, variação, não igualdade. A gente não foi criado, evoluiu. Não tem direitos na biologia, só características. Liberdade, felicidade, são conceitos humanos complexos, não fatos biológicos como a gravidade. Então, a versão biológica seria algo como: consideramos que os homens evoluíram diferente, nasceram com características mutáveis e entre elas estão a vida e a busca por prazer. É bem diferente, né? Parece quase um ataque aos direitos humanos. Mas aí que está a sutileza. Harari não está dizendo que esses mitos de igualdade e direitos humanos são inúteis ou ruins. Pelo contrário, ele reforça que acreditar juntos nessas ordens imaginadas é justamente o que permite a cooperação em larga escala. Seja na crença da hierarquia da Babilônia ou na igualdade dos Estados Unidos, é a crença compartilhada que faz a sociedade andar. Elas funcionam porque a gente acredita nelas. Ele usa o termo realidades intersubjetivas. Não são objetivas como uma montanha, nem só subjetivas como um sonho. Existem na rede de crença compartilhada. O dinheiro é outro exemplo clássico. Ok, entendemos que são cruciais, mas como elas se mantêm tão fortes por tanto tempo? Não é só pela força, certo? Usar exército e polícia direto é caro, instável. Como dizia aquele político Tali Hena, dá para fazer tudo com baioneta, menos sentar em cima dela. Boa citação. A violência sozinha não segura uma ordem complexa. Os próprios soldados e juízes precisam acreditar o mínimo naquilo. Então, a manutenção depende principalmente da crença real de muita gente, incluindo as elites. Harari é claro, cínicos que não acreditam em nada não constroem impérios. E como essa crença é cultivada? Ele aponta uns mecanismos. Primeiro, mais importante, nunca admitir que a ordem é imaginada. Insistir que é real, natural, divina. As pessoas são desiguais porque os deuses quiseram. São iguais porque Deus criou. O mercado livre funciona porque segue leis naturais. Sempre vender o mito como fato. Segundo, educação constante. Desde que a gente nasce, somos bombardeados com os princípios da ordem vigente. Tá nas historinhas infantis, nos filmes, na música, na arquitetura, na moda. Tudo reforça os mitos dominantes. Terceiro, a ordem se materializa no mundo físico. O exemplo da arquitetura é ótimo. Casas modernas com quartos individuais reforçam o individualismo. Um salão comunal medieval reforçava a hierarquia e a comunidade. O ambiente físico molda a nossa experiência e reforça a crença. Quarto ponto, e esse é sutil, a ordem molda até nossos desejos mais íntimos. Aquele desejo de viajar nas férias para um lugar exótico não é um desejo natural. É, segundo Harari, produto de 2 mitos modernos. Romantismo, buscar experiências novas, e consumismo. Felicidade vem de comprar coisas e serviços, como viagens. Faz todo sentido. A gente acaba construindo nossas pirâmides modernas, a casa, a carreira, o estilo de vida, baseados nesses desejos que, em grande parte, foram programados na gente pela ordem imaginada. A gente quer essas coisas porque nossa cultura ensinou a gente a querer. E por último, ele reforça a natureza intersubjetiva. Como existe na crença de milhões, se só uma mudar de ideia, não adianta. Para mudar a ordem, milhões precisam mudar de ideia juntos. E isso geralmente precisa de uma organização partido, movimento social, religião, que, por sua vez, precisa de uma nova ordem imaginada para unir as pessoas.
A conclusão que o Harari deixa é forte, talvez meio desconcertante. Parece que não tem como escapar das ordens imaginadas. Mesmo quando a gente acha que está se libertando de uma, derrubando muros, na verdade está só correndo para o pátio de uma prisão maior, definida por outra ordem imaginada, talvez mais sutil, mas ainda assim uma construção na nossa mente coletiva. Uau! Então, resumindo, o capítulo Construindo Pirâmides nos leva nessa jornada, das mudanças psicológicas da agricultura pela necessidade de cooperação em massa, até a invenção das ordens imaginadas, histórias sobre deuses, nações, dinheiro, direitos que se tornaram a base para organizar sociedades em uma escala nunca vista. E o ponto-chave é que essas ordens, mesmo não sendo verdades objetivas como a gravidade, formam a realidade social que a gente vive. São superpoderosas, moldam tudo, de como as cidades são feitas até nossos sonhos mais profundos e como a gente interage com milhões de outros sapiens. Fica, então, a reflexão final para quem nos ouve. Quais são as grandes ordens imaginadas que sustentam o nosso mundo hoje e em quais mitos coletivos, alguns talvez tão óbvios que a gente nem percebe como mitos, a gente deposita nossa fé para conseguir cooperar ou competir em escala global ou nacional. E, usando a metáfora do capítulo, que tipo de pirâmides de concreto, de dados, de estruturas sociais a gente está construindo hoje, individual e coletivamente, baseados nessas crenças? São perguntas que valem a pena, né? Este foi o Parabolicast. Onde os paralelos se cruzam.